Bom, a gente está, a partir de agora, falando um pouco da história dos trabalhadores da Bahia Airport Service aqui no Aeroporto Internacional de Porto Seguro. Estamos com um companheiro aqui, Josafá, que vai contar um pouco da história dele. E é muita coisa para refletir. Josafá, me fala um pouquinho da tua história lá na Bahia Airport Service, por favor. Quando eu entrei na Bahia Airport Service, em 2001, no início da empresa, a gente realmente, desde o início, já fizemos uma carga horária muito pesada. Havia muita humilhação, principalmente no meio de semana. A gente, no final de semana, com a carga horária alta. No meio de semana, sempre nas reuniões também, eles demonstravam que fora do aeroporto não tinha opção de trabalho na cidade, fazendo assim com que a gente trabalhasse e realmente uma situação muito difícil e nunca pagou insalubridade, nem perigosidade, nem pagou o horário aeroviário. Sempre a gente trabalhava 8 horas todos os dias. Quando era no final de semana, a gente fazia uma carga horária de até 72 horas no final de semana. Não, você está brincando. Eu ouvi dizer que você fez 72 horas num fim de semana, mas isso é condição análoga à escravidão. 72 horas já saí trabalhar, entrando na sexta-feira pela manhã e só saindo na segunda pela manhã, trabalhando debaixo de chuva e de sol. Não só eu, mas como muitos outros companheiros estavam lá na empresa nessa fase. Então quer dizer que não era apenas você, era uma equipe inteira que trabalhou debaixo de sol, debaixo de chuva, tendo a roupa do corpo secando na própria pessoa. Positivo. Não só eu, mas a equipe ali, o líder que era selecionado, os que mais se destacavam e tal, e eles eram selecionados para fazer essa carga maior, e porque tinha a parte dos horistas também, que eles eram dispensados, e os efetivados tinham que permanecer para poder fazer a carga horária. Essa carga horária de mais de 8 horas, que é o que a lei permite, isso era prática comum? Ou ainda você acredita que seja prática comum na Bahia Airport Service? Era, e eu acredito, e não mudou, porque eu ainda tenho contato com funcionários que trabalham lá até hoje, e nada mudou, permanece a mesma situação. O que a gente está vendo é uma situação, então, análoga a trabalho, no mínimo, degradante e gravíssima denúncia. A gente vê que é uma condição análoga à escravidão. Agora, eu queria saber, Josafá, o seguinte, como é que era o trato com o funcionário lá? Era na base do respeito? Ou, além de vocês fazerem essa carga horária enorme, como é que era a condição de trabalho? Não, em relação ao respeito, só havia desrespeito nas reuniões onde o diretor ele deixava claro nas palestras dele que fora do aeroporto, como se não houvesse nenhuma outra oportunidade de emprego na cidade. Então, dando uma certa pressão psicológica para que a gente pudesse ficar preso às normas que ele estabelecia dentro da empresa. Quer dizer que, além de você, mesmo sem querer colocar em risco a segurança de voo, porque você passava muitas horas no aeroporto e com certeza a fadiga ia acabar interferindo no teu desempenho, na tua atenção, em todas as funções ali do aeroporto, além disso tudo, você ainda tinha o problema do assédio, o problema do constrangimento, que dizia, esse trabalho degradante, esse trabalho absurdo, você não tem escolha, você tem que fazer ele, ou então é desemprego. Positivo. Uma certa vez, em uma reunião, quando um dos nossos colegas reivindicou uma melhoria de salário, o diretor disse, se você tiver alguma oportunidade aí fora, pode subir no escritório hoje, que hoje mesmo eu assino sua demissão e você está liberado com todos os direitos e você vai embora. Mas me parece que o direito da Airport Service era o direito de trabalhar mais, porque você tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. E como é que era o teu treinamento lá? Como é que foi o treinamento da Bahia Airport Service? Como é que você entrou e começou a trabalhar? Teve algum tipo de treinamento? Teve sim. Quando entramos, teve um treinamento à empresa SATA, que pertencia à Varig, e eles vieram dar um treinamento. A gente não sabe se o treinamento era o treinamento apropriado, porque era aquilo que a gente entendia de aeroporto.
Então a gente não tinha uma formação, a gente não conhecia um outro aeroporto. Eu mesmo tinha sido a primeira vez que tinha ido em um aeroporto, então a gente não sabia se aquele treinamento era treinamento exato ou se precisava de um treinamento mais específico, mas era a SATA e trouxe o treinamento. Como é que você se sentiu trabalhando ali dentro? Você se sentia valorizado como ser humano, como trabalhador? Não, até porque quando a gente passou a descobrir os direitos, a insalubridade, a perigosidade, a carga horária estabelecida aeroportuária, que são de 6 horas, começamos a reivindicar os nossos direitos, e quem fazia isso, por certo, seria mandado embora breve. Qualquer um que tentasse reivindicar os direitos seria mandado embora. Em todos os anos de trabalho aqui no aeroporto, você alguma vez viu alguma fiscalização da ANAC? Não, nunca vi nenhuma fiscalização. Nenhuma. Você acredita que esse modelo, que é um modelo de um capataz, está administrando um aeroporto, seja o melhor modelo para todo o Brasil? Acredito que não. Josefa, além de você ter extrapolado as horas da regulamentação dos aeroviários, trabalhado inúmeras vezes, mais de 8 horas, 10, 12, até chegar a 72 horas, como você disse, o que para mim é um absurdo, como é que foi a tua saída da Bahia Airport Service? Quando a empresa resolveu compensar as horas extras feitas no final de semana por diminuição da carga horária do meio de semana, eu recusei fazer as horas extras. E aí o diretor da empresa fez uma reunião, mais uma vez mostrando para todos os funcionários que era baixa temporada, que não havia oportunidade na cidade lá fora, e que os funcionários não tivessem motivado, dissesse que ele ia mandar embora. No dia seguinte, na segunda-feira, na quinta-feira, melhor dizendo, ele mandou eu assinar, através do departamento financeiro, o meu aviso. Então, você vê como é que é a administração de um aeroporto pela mão privada. Um doutor capataz determina a entrada, a saída, o fim, o começo. Ele é o senhor de todas as coisas aqui em Porto Seguro. Viva a iniciativa privada nos aeroportos. Bom, Josefa, eu estou bastante preocupado com a questão da segurança de voo. Teve algum momento em que você sentiu que você estava tão cansado que você estava pondo em risco ali o que estava acontecendo em volta de você? Você poderia ter causado um acidente? Sim, muitas vezes, devido à carga horária, a gente às vezes tinha noites, porque a gente emendava o dia com a noite, começava a trabalhar de manhã, trabalhava o dia todo, entrava à noite adentro. Então lá nas altas madrugadas, às vezes uma noite de neblina, às vezes a gente estava até cochilando no pátio. Então era um momento de risco, tanto para a aeronave como para a gente. Não só eu, como os outros colegas também passavam pela mesma situação. Você chegou a trabalhar em outro lugar ou só trabalhou aqui na aviação? Só trabalhei em aviação, só aqui em Porto Seguro. E esse aeroporto, eu acredito que seja um dos aeroportos mais ruins que existe no mundo.